Excelente terça-feira a todos. Na reunião de Luiz Inácio com presidentes da América Latina, o mandatário do Brasil defende moeda única para toda a região. Eu estou vendo o renascimento de algo muito parecido com União Soviética ou Terceiro Reich, se é que você me entende. Vamos falar nessa edição também a respeito do confronto que aconteceu contra indígenas, com muitas aspas, e você vai ver do que tipo de indígena se trata agora nessa edição comigo, que aconteceu hoje pela manhã aqui em São Paulo, num trecho da rodovia Bandeirantes, que foi interditado, causando mais de 20 quilômetros de congestionamento. Tem também Orlando Silva sendo desmascarado pela rede social, que ele pretende controlar pela saúde e o combate à fake news. Miriam Leitão e Luciano Huck também se posicionaram a respeito da recepção que Luiz Inácio deu a Maduro aqui no Brasil. O povo não está satisfeito. Caiu a ficha ou é apenas ironia? Ou é apenas cara de pau? Você pode deixar a sua opinião logo agora no início do vídeo também, além do seu like. Nessa edição eu ainda comento com você que o DF, o Distrito Federal, ficará sem gasolina. Os postos, dizem os donos, estão secos. Coincidentemente, 2 dias antes de um suposto reajuste que deve acontecer em 48 horas do combustível. É o sistema reagindo ao próprio sistema. Fica comigo até o final do vídeo que você vai gostar muito. Deixe seu like logo agora no início, que ajuda pra caramba o canal. Compartilha nas redes sociais e nos seus grupos de Telegram e Zap enquanto temos. E aí, você que não é inscrito no canal, você pode se inscrever agora e ativar o sininho. Vamos começar essa edição falando, né, o confronto entre polícia e indígenas que aconteceu hoje pela manhã em São Paulo. A treta foi gostosa, viu, gente? Foi num trecho da rodovia Bandeirantes, os indígenas da comunidade Guarani, é Guarani mesmo? Guarani, eles estão protestando contra a votação e suposta aprovação do PL 490, e aí eu tenho que fazer um outro vídeo falando, né, do arcabouço desse PL, que é muito importante para o Brasil, inclusive para garantir a contínua produção do nosso agro. Mas, como todo esquerdista não gosta muito nem de prosperidade, parece que em si odeia o agro, eles estão fazendo esse protesto aí. O que chama atenção é o que o Kim Paim trouxe hoje. Olhem os indígenas. Isso aqui parece um indígena para você? E esse aqui? E esse aqui? Não, eu tenho que voltar lá. Uma faixa será liberada. Uma faixa. Muito interessante. Eu vou tirar o áudio. Ai, meu Deus. Volta aqui, moço maquiado. Espera aí, eu acho que ele volta. Segura aí, gente. Espera. A esquerda seja liberada. Não. Eles vão... Vou avançar. Testando. Tem que tirar o áudio porque sabe como é que é, né? A esquerda seja liberada. A esquerda seja liberada. A esquerda. Esse moço parece um índio para você ou parece que ele está pintado? Longe de mim, xenofobia, Deus me livre, mas parece índio? Não parece, né? E aí tem ali o que parece ser uma reunião, antifas, mascarados, né? Com gorro, com mochilas, bem um estereótipo mesmo. Alguém parece indígena aqui para vocês ou parece que eles estão com apetrechos indígenas? Aí fica o questionamento, né? O Orlando Silva, ele disse o seguinte em 1º de novembro de 2022: o choro é livre, bloqueio de estradas é crime. E, no entanto, hoje, se referindo à manifestação dos índios, ele disse o seguinte, urgente, povos originários bloqueiam totalmente a rodovia dos Bandeirantes em protesto contra o marco temporal. É inaceitável o retrocesso na demarcação dos territórios dos povos indígenas. PL 490 não, marco temporal não. Primeiro que não é um retrocesso, tá? O PL, ele garante que continue tudo como está designado na decisão da nossa Constituição Federal de 1989. Mas esse é o moço que quer cuidar das redes sociais e impedir fake news. Deixa eu perguntar uma coisa para o Orlando Silva. Aqui é fake news quando o bloqueio de estrada é crime ou aqui é fake news quando ele defende o bloqueio de estrada? Para esse pessoal da esquerda nunca precisa fazer, né, sentido mesmo. Mas o próprio Orlando Silva
ele já arrumou uma desculpa, uma justificativa. Sabe aquela justificativa tipo que a gente vê nos órgãos mais altos de cortes aqui do Brasil? Pois é, qualquer justificativa que a gente arrumar aqui serve porque não precisa fazer sentido. Então, ele vai no mesmo arcabouço, ele diz o seguinte, ó, bolsonaristas em polvorosa me atacando porque apoiei a manifestação dos povos originários hoje e disse que bloquear estradas era crime nos atos golpistas deles. Ou seja, o tal dos atos golpistas só aconteceu no dia 8 de janeiro. E, no entanto, se a gente voltar aqui, ele diz que bloqueio de estrada é crime em 1º de novembro de 2022. Então, não tinha ainda acontecido os tais atos que eles taxaram como golpistas. E aí ele continua. O pessoal finge não saber a diferença entre manifestação pacífica reivindicando direitos que fecha pontualmente uma via. Ou seja, tudo que é democrático e pacífico é o que eles quiserem e não realmente o que aconteceu. Ele continua. Eles não sabem a diferença, né, de uma manifestação pacífica que fecha pontualmente uma via de um lockout criminoso que bloqueou estradas por tempo indeterminado, buscando desabastecimento, caos político e pregando golpe militar. Olha a narrativa. Afinal de contas, de narrativa, eu acho que realmente eles entendem, né? Aí ele fala assim, ó, talvez eles não saibam mesmo, mas há uma constituição de diferença. Não, Orlando, a constituição de diferença está na sua narrativa, que, afinal de contas, foi muito bem defendida pelo Luiz Inácio quando falou com Maduro. E por falar em Maduro, olha só, gente, esse mundo não gira, esse mundo capota. Às vezes a gente tem que pegar a pipoca e ver a coisa acontecer sem se envolver muito emocionalmente, porque se a gente der vazão ao nosso emocional, a gente taca a cabeça na parede, é simples assim. A Miriam Leitão, hoje pela manhã, disse, ela deu um retweet, né, no Ian Boechat, e ela disse, você fala com conhecimento de causa. O Ian Boechat, ele fez uma thread falando sobre as épocas que ele esteve na Venezuela, e ele esteve algumas vezes lá, e ele viu de próprios olhos que a Venezuela não é uma democracia e que não é um problema de narrativa, é um problema real. Ele diz no post dele, retuitado pela Miriam Leitão. Estive muitas vezes na Venezuela nessa última década. Ao contrário do que disse Lula oficial, hoje em Brasília, a tragédia venezuelana não é uma narrativa americana. A tragédia venezuelana é, em grande parte, obra de Nicolás Maduro e dos chavistas no poder há mais de 20 anos. Então, assim, eu vou deixar o link nas minhas redes sociais, eu já dei RT nisso aí, está no meu Telegram também. Eu não posso passar a thread aqui por causa das imagens, que são muito fortes e a gente acaba levando um ban. Mas qual é a surpresa? Miriam Leitão, esse pessoal do Boechat, esse pessoal da redação, eles disseram que era Bolsonaro o defensor de ditaduras quando Bolsonaro fez negócio pontualmente com países sem defender A, B ou C. Não foi verdade? A gente tem que lembrar isso. Não é o que está acontecendo com Lula em detrimento a Maduro nesse momento. Maduro foi recebido com honras de chefe de Estado e ele foi defendido, agraciado, acarinhado, incensado por Lula, dizendo que tudo que dizem de Maduro é narrativa americana. Então, não, isso não coaduna, não tem nada a ver com a verdade. E o que espanta é a redação agora se levantar contra a alegação de Lula. Outro que surpreendeu foi Luciano Huck, e ele mostra uma foto dele quando ele foi a Roraima, na fronteira, dar uma olhada lá na Operação Acolhida. E ele fala, ninguém me contou, fui lá e vi, estive na fronteira e conversei com dezenas de famílias nos campos de acolhimento, fugindo da ditadura venezuelana. Não é só uma narrativa, é real, não tem nada a ver com democracia. Ué, mas o importante não era tirar o Bozo? E tudo que nós falávamos a respeito da simpatia de Lula com esses regimes e com esses ditadores foi, inclusive, proibido de ser postado na rede social pelo TSE nessa eleição fubanga que aconteceu no Brasil. E você não apoiou tudo isso, seu canalha? É o meu sentimento. Aí, para fechar a tampa do caixão, o Moro ele propõe audiência no Senado com opositora de Maduro.
Cansa, gente. É bem cansativo. Deixa eu ler aqui a matéria para vocês do Vista Pátria. Alan Frutuoso, beijo no coração. Olha só. Sérgio Moro disse no Twitter que propôs audiência no Senado com Maria Corina Machado, candidata à presidência da Venezuela e opositora de Nicolás Maduro, para que ela detalhe violações de direitos humanos no país vizinho. A iniciativa da ex-juíza da Lava Jato do ex-juiz da Lava Jato, ocorreu após o presidente Lula, o encontro, né, do presidente Lula e o ditador venezuelano. Depois do encontro, o petista voltou a afirmar que a Venezuela é uma democracia. A pergunta que não quer calar é: a Corina tem liberdade de vir ao Brasil, garantindo a segurança de sua família na Venezuela? E outra coisa, viu, Sérgio Moro? Você não precisa chamar a Corina. Você pode chamar os jornalistas que estão refugiados aqui no Brasil. Você pode dar um pulinho lá na fronteira e garantir tanto transporte quanto hospedagem para venezuelanos que ainda estão lá em plena operação acolhida. Não precisa chamar a Corina. Certinho? Certinho. Vamos em frente. E aí, gente, o Lula, ele nesse encontro que teve aqui hoje, né? Está acontecendo, esse evento vai durar o dia todo. Ele já está avisando que vai cumprir o que ele prometeu na campanha. O que ele disse na campanha? Fortalecer os países na América Latina. Ocorre que uma região como a América Latina só se torna forte quando cada pilar, que é constituído por cada país da região, é forte em si mesmo. Você não consegue fazer uma estrutura forte com pilastras que não sejam fortes em si mesmo. Durante muito tempo, a União Europeia garantiu a grande fortaleza da região, porque cada país vinha de uma independência, uma economia livre e era forte em si mesmo. Quando que a União Europeia começou a enfraquecer os seus países? Quando a União Europeia estabeleceu políticas públicas que eram contra, primeiro, a liberdade econômica, segundo, outras liberdades que acabavam atingindo a liberdade individual da cultura desses países. Um exemplo disso foi a grande migração de refugiados de guerra, à revelia das políticas particulares de cada país. E Lula pretende fazer o mesmo na América Latina. A América Latina já está sambada, já é vilipendiada, já é controlada por comunistas há décadas. O que vocês acham que vai acontecer com essa região? Ela será enfraquecida, tem a coisa do carbono, tem a Agenda 2030 e tudo isso chocado numa moeda única que já nascerá fraca. Por quê? Porque será sustentada por ditaduras que têm economias fracassadas, com inflações a perder de vista. Então, meu amigo, ou você foge para as montanhas e vai viver do que a terra te dá, com muito cuidado para o governo não ir lá e taxar você absurdamente, ou te proibir, inclusive, de ter uma horta caseira, porque a gente caminha para isso também aqui no Brasil, ou você foge para regiões em que a garantia da liberdade econômica e liberdade individual ainda existe, se é que vocês me entendem, tá? Então, assim, é bem complicado que se avizinha para este país e ele não está fazendo nada que ele não tenha avisado na campanha. Você que fez o L, agora o seu L virou Venezuela, tá? Se você gosta do nosso trabalho, é um bom momento para você pensar em ser um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix e na descrição tem 2 contas bancárias e mais uma conta no PayPal para você que está fora do Brasil. A gente precisa da sua ajuda, o jornalismo independente nunca foi tão necessário. A gente se encontra às 17h30, deixa os comentários, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho, a gente se fala já nos comentários.